meus amigos, foi dramático, mas o Internacional fez o seu torcedor sofrer até o último instante e garantiu a volta para a Série A. Com um pé nas costas, uma ova. Garantiu a classificação com 2 rodadas de antecedência. E não me venham com churrumelas. Ah, mas o REC lá atrás disse que com 61, 62 seria o suficiente. Lá no final, esses números poderão prevalecer. Eu não sei quanto é que o Ceará vai fazer, quanto é que o Paraná vai fazer, quanto é que o Oeste vai fazer, quanto é que o Londrina vai conseguir reagir. A verdade é que a campanha do Internacional acabou sendo fiasquenta. Um pouco mais de 60% de aproveitamento. Se ganhar as 2 últimas, poderá chegar a 65% de aproveitamento, o que é uma pobreza abissal para um clube que gasta 10 milhões e 200 mil por mês. O que fazer? É o daqui para frente, com o novo treinador. O Internacional que se rearranje, o Internacional que se remodele, o Internacional que se reconstrua. Quando eu falo em reconstruir, não é mandar 10, 15 embora e trazer outros 10, 15 bondes, como o Internacional fez esse ano. Que o Internacional saiba exatamente onde errou e que não tenha mais compadrio no Internacional. Um dia vai terminar o compadrio no Internacional. Por favor, eu me lembro de ter me indisposto com o presidente Vitório Pífero, quando lá pelas tantas eu disse para o presidente, é verdade, presidente, que o senhor comanda o Internacional com 45 amigos, e ele disse, e é pouco. E eu fiquei sabendo que o presidente Marcelo Medeiros tem mais do que 45 amigos, tem mais do que 50 dirigentes. Eu não quero entrar na questão de quantidade. Se todos tiverem qualidade para a função que estão exercendo, vá lá. Mas o torcedor colorado não merece sofrer. O torcedor colorado colocou 100 mil pessoas no Beira-Rio para ganhar míseros 2 pontos. Do Ceará, glorioso Ceará, que vai subir junto com o Internacional, do glorioso CRB, que ontem praticamente garantiu a permanência na Série B, que é só o que ele pode fazer, e o glorioso Vila Nova, que também vai ficar mais um ano na Série B. Então, convenhamos, o para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, é doloroso, é dolorido, é vergonhoso que o Internacional construa um para frente mente, para continuar na linguagem odoriquense, né? Que o Internacional construa um futuro de glórias, como diz o seu hino, né? Para um pouquinho. O Internacional não pode viver numa agonia, numa Série B. Aliás, nem poderia estar na Série B. E ontem, lá pelas tantas, acompanhando com o José Henrique, conselheiro do Internacional, com o professor Enio Kaufmann, com o Júlio Lemos, o jogo do Internacional, a gente parecia que estava vendo aquele jogo do América. Porque ontem, quando terminou o Cadeira Cativa, como já ia começar o jogo do Inter, era a decisão, ficamos reunidos aí, um grupo de amigos e tal, e lá pelas tantas parecia que o Inter ia tomar de novo um gol de ombro, né? Ia ficar fora não permanecer na Série B, mas ficar agonizando até o final. Bom, mas o Internacional permaneceu o Internacional voltou ao convívio dos grandes. Mas hoje tem um que está orgulhando o estado do Rio Grande do Sul. Eu não quero que a torcida do Internacional fique brava comigo, mas isso é verdade. Enquanto o Internacional faz só o suficiente para sair da Série B, o Grêmio está numa decisão de Taça Libertadores da América, porque conseguiu a vaga lisamente sendo campeão, que foi o campeonato da Copa do Brasil do ano passado. E hoje o Grêmio joga contra o São Paulo num jogo teste para a final contra o Lanús. Será, Júlio, professor Enio, José Henrique, que o Grêmio realmente vai fazer um jogo teste, vai se esmerar a exaustão para ganhar, tentar garantir um segundo lugar e olhar para os adversários do São Paulo, que veio num crescendo na competição e não tem mais risco de rebaixamento e pode jogar a Libertadores da América, como se estivesse enxergando a camisa do Lanús? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a tua pergunta é sobre o... O discurso não estava muito enfadonho, né? Não, estava comprido só. Mas... Feriado! Tá bem. O cara já está meio de ressaca. Eu acho que meio
mesmo que a questão seja esse jogo do Grêmio, que está começando aí, mas eu acho que não dá para a gente deixar de registrar. Sabe assim, tem um filme muito antigo, em que um casal é capturado por um grupo de índios, uma tribo de índios, e eles estão na beira de um grande cânion, que lá embaixo corre um rio, e ele diz, o rapaz vira para a moça e diz assim, fica viva, e pula. E pula, é uma queda enorme, ele cai dentro do rio, acaba sobrevivendo e, obviamente, que ele volta para buscá-lo. A missão dela era ficar viva. A missão do Internacional, este ano, era uma só. Voltar para a primeira divisão. O Internacional fez grandes jogos contra o Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Quem de nós, colorados, estava emocionado com aquilo? Quem de nós queria aquilo? Nós queríamos voltar. Eu me lembro que há algum tempo... O nome do filme é Missão Impossível. Não. Um filme bem mais antigo. Mais antigo. É um filme de índios e coisas. A minha cola falhou aqui, professor. A cola não é nada. É que a cola é muito jovem. A cena é parecida. Né? Quando... O Missão Impossível eu vi e agora estou me lembrando. Estou tentando... Quando o REC me indicava e dizia o Inter tem que ser campeão da Série B, eu dizia, REC, eu não faço a mínima questão de ser campeão da Série B. Tu vai te lembrar disso? É verdade. Eu dizia... Eu não lhe indicava, professor. Eu perguntei para todo mundo se fazia diferença. Isso. Eu fiz um vestibular para saber. Porque tem alguns que vão dizer assim, eu disse que subindo estava bom. Vários disseram que seria um fiasco se não subisse. Ainda bem que está gravado. Tá. Né? Não precisa, está gravado aqui. Ó, eu só quero subir. Eu quero terminar com pesadelo. Não precisava terminar de joelhos na frente da televisão, como ontem. Terminar com pesadelo. Acabou. Secar o Mazinho. Acabou. Wilson Matias. Acabou. Sabe o que vai ter em 2018? Vai ter Grenal no Campeonato Brasileiro. O Internacional vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A com São Paulo, com o Flamengo, com o Corinthians. É isso. O Internacional está onde tinha que estar. O que tinha que se fazer em 2017 está feito. Podia ter sido feito melhor? Eu até acho que podia. Mas está feito. Está cumprido. Passou no vestibular em último lugar. Passou no vestibular, vai estudar na URGS. Passou. Mas passar como passou a filha do REC, com uma excelente classificação, é melhor. Aí é outro nível. Aí é outro nível. Mas passou no vestibular. O Internacional cumpriu a sua missão de 2017. Eu vou concordar com o senhor pelo seguinte... Do jogo do Grêmio, desculpe. Não, mas não tem problema. Mas eu acho que o Inter tinha que passar por esse calvário. Nada a ver com o sobrenome do presidente Luigi, que é Giovanni Calvário Luigi, né? Boa essa. Boa, mas olha, tudo a ver, né? Não, eu estou dizendo que nada a ver com o sobrenome. Meu Deus do céu. Mas foi fica evidenciada, professor, é que o Internacional volta à primeira divisão, mas não voltou a encontrar o seu futebol. São quantos jogos que nós não conseguimos ver um futebol decente? Por isso que trocou o técnico. 2 anos. Sim, mas esse ano principalmente... Como é que vai encontrar? Mas ele nunca jogou bem esse ano? O único jogo bom que eu vi esse ano foi na Copa do Brasil, Inter e Palmeiras, até que sob o comando do Odair Helman. Porque se disserem que contra o Corinthians foi bom, é mentira. Não. Foram 2 jogos horrorosos. Mas olha aqui, ó. E o Grenal foi horroroso também. Mas jogou mal sempre. Escolheu mal, contratou Antônio Carlos Zago, um treinador que de última categoria, e não treinando jogadores. É que, para mim, um treinador que está parado na beira do gramado e um jogador adversário passa perto dele e ele finge que foi... Aquilo foi um gesto nojento. Ridículo. O diretor do Internacional espera ele entrar no vestiário e diz, muito obrigado, passe bem,
Aqui é o Internacional, aqui não é várzea, o senhor está no lugar errado. Mas é que estava na Série B, professor. Não importa onde Aí o tá. Internacional contratou um técnico, achando que técnico de Série B pode ser isso aí. Só que, na verdade, Não, é bom não. destacar que o Zago Não, só um pouquinho. vinha da Série C, né? Não, o Zago só- tinha feito bom trabalho na C. Só um pouquinho. E aí promoveram ele ao Inter. Vamos confirmar que o Guto fez um trabalho na Série B que subiu o Internacional. Ponto. E nós podemos discutir o Guto como técnico, mas não... Eu não nessa- sei se o Inter teria empatado com o Oeste ontem se o Guto fosse o técnico do Internacional. O Inter não jogou nada, mas pelo menos chegou junto, né, Zé Henrique? Rec, eu... Boa noite. Boa noite, primeiramente. Estão quase de uniforme. Tá difícil Só eu a tô gente fora do falar do padrão aqui Grêmio. hoje, hein? Não, É, é que... Mas vamos falar do Grêmio. digamos assim... Mesmo que a bola já roda. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa. Nós é que agradecemos. Então, como conselheiro do Inter... Um feriado, o cara vinha aí, não. Eu gostaria de dizer assim, a gente sofreu muito, né? A gente vem sofrendo muito, há muito tempo. Mas eu acho assim, o torcedor do Inter, né? Ele, digamos assim, ele não merece mais continuar sofrendo da forma que está. E o papel do conselheiro, né? A gente tem trabalhado muito, e o nosso grupo, que é um grupo de oposição, é um grupo novo, é um grupo recente, a gente tem aí 56 conselheiros, sendo que 48 conselheiros, como no meu caso, é um mandato pela primeira vez. Isso quer dizer o quê? Que está havendo uma renovação dentro do conselho do Inter, que é uma renovação meio que difícil e complicado. O torcedor normalmente não entende como é que é essa renovação, porque a cada 2 anos entram 150 conselheiros, tem uma cláusula de barreira, é difícil de entrar. E a gente está se preparando, né, para tentar aprender, né, com os erros. Acho que a gente tem que sofrer, a gente está muito dolorido, mas a gente tem que ter o bom senso, um bom consenso de aprender. Eu acho que essa gestão que está chegando agora aí, ele entrou com muita pressão para trabalhar com relação. Ele pegou um plantel desacreditado, teve que montar um plantel, troca de treinadores. Eu acho que ontem, né, saindo esse peso das nossas costas, né, vamos planejar 2018. Eu sei que o nosso co-irmão está numa fase muito boa, a Gongorra realmente está desbalançada. A gente vem 1 ano só sofrendo com o nosso time e vendo a alegria do adversário. A gente tem um jogo aí hoje que o Grêmio está se preparando para uma final da Libertadores. Hoje ele vai treinar contra o São Paulo. Um time treino bom, né? muito Treino de luxo, bom. treino de luxo. Caiu assim, parece que está dando tudo certo para o Grêmio. Enfrentar o São Paulo em ascensão, com jogadores que nem... O Grêmio ganhando passa dos 60 pontos. Quer dizer, o Grêmio não se dedicou e está em 2º lugar no Campeonato O Grêmio Brasileiro. ganhando confirma ficar entre os 4. Então, para nós colorados, se a gente não subisse e ainda visse o nosso rival chegar à tri da Libertadores, seria muito dolorido para 2018. Então, eu acho assim, nós temos que trabalhar, né? Eu acho que eu concordo com o professor, eu concordo com o REC, né? A gente tem que enxugar, Júlio, né, e aprender. E eu acho que o momento do Inter, a gente tem que trabalhar com consciência, com calma. Eu acho que a crítica ela tem que ser produtiva. A crítica ela não pode vir de uma forma destrutiva. O Inter, a gente lá como conselheiro, a gente percebe que há muitos movimentos e esses movimentos muitas vezes não andam em sintonia. Isso é muito ruim para o Internacional. E o nosso grupo, a gente está tentando ser oposição às coisas ruins. As coisas boas nós vamos aprovar. E tem? E tem, eu acho que tem. Claro A gente que tem coisas que assim, mas eu acho assim, é muito difícil em 8 meses uma gestão conseguir colocar em prática, né, uma ideia. É uma coisa difícil, uma situação que veio lá de baixo. Então, eu acho que para 2018... O grupo de vocês é propositivo. É propositivo. A gente vem trabalhando, digamos assim, há 3 anos. Eu entrei há 3 anos na política do Inter. E o que acontece? Modificar um estatuto, a gente conseguiu, assim, com muita luta, fazer com que a decisão não ficasse em uma pessoa. Hoje existe um conselho de gestão, ele não está sendo colocado em prática ainda, mas a gente vai cobrar, esse é o nosso objetivo, é procurar cobrar que a gestão do Inter seja compartilhada. A gente tem 10 milhões de torcedores, o nosso co-irmão tem mais 10 milhões de torcedores. Então, o futebol hoje é visto por 20 milhões de pessoas e não pode uma pessoa, um grupo de pessoas, decidir o futuro de 20 milhões. Porque queira ou não queira, nós como colorados vamos assistir Grêmio e Lanús. A gente está torcendo porque o Grêmio não ganha o jogo.
né? Que vai ser a única alegria que a gente vai ter esse ano. Não, é verdade. Voltar. Eu respeito. Do adversário, né? Do adversário. A nossa alegria, a gente subiu, mas com muito sacrifício. Então, professor, eu gostaria de fazer esse comentário, né? Eu sei que é importante a gente subir. Porque eu acho assim, acho que é o risco do Grêmio ser campeão da Libertadores. Mas não, risco para nós, colorados. Agora, eu quero lembrar que esse super Grêmio, ele não chegou na final do Gauchão. Não chegou na final do Gauchão. Por méritos do Novo Hamburgo também, né, professor? Fez uma campanha fantástica. O Grêmio não chegou. O Grêmio não chegou na final da Copa do Brasil. O Grêmio sempre ficou longe do líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Grêmio conseguiu chegar na final. Mas porque focou na Libertadores. Eu não sei. Se o Grêmio não tivesse focado na Libertadores, eu ia ser campeão brasileiro. Não, e mesmo assim é vice-líder. Sabe, deixa eu corrigir um dado matemático aqui, porque eu não gosto de errar essas coisas, eu fico nervoso. O Grêmio ganhando não está garantido como entre os quatro ainda. Por quê? Porque o Flamengo tem 50 e pode chegar... o Flamengo não. O Flamengo... não, fica entre... O Botafogo tem 51, depende do resultado de hoje. O Grêmio praticamente garante a presença entre os quatro. Eu só acho assim, se o Grêmio for campeão da futebol, como sempre, é resultado. Se o Grêmio ganhar do Lanús, o planejamento foi uma maravilha, o Renato é um gênio e o Conselho de Gestão que aprovou o planejamento são um conjunto de sábios. Agora, se por acaso o Barrios não faz aquele gol de cabeça que fez contra o Botafogo, entende? E o Grêmio perde nos pênaltis... O Grêmio comprou o Barrios, né, professor? Não. O Barrios joga no Grêmio. E valeu a pena, bom investimento, 18 gols. Rec, tu sabe que isso é futebol. Eu sei que é futebol. Então, eu sei onde é que o senhor vai chegar. Se o Grêmio não for campeão da Libertadores, o Grêmio conseguiu botar, com fruto das suas boas campanhas na Copa do Brasil, olhando pelo outro lado, sim. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, conseguiu colocar 100 mil sócios. O Grêmio entupiu o seu estádio nos últimos 2 meses de gente. Vai bater o recorde agora semana que vem. Sim. Vai bater o recorde ainda. Deu todos os ingressos ontem. E terá conquistado, nessa hipótese que... Nada. Obrigado. Uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, mas aí vai ser, pro Grêmio vai ser igual Natal e Páscoa. E Carnaval, tem todo ano. Que ano fantástico, né? Que ano fantástico. Olhando por essa ótica... Que não ganhou nada. Mas... Que num ano Mas constituiu um elenco forte, remodelou o elenco, enquanto que o Internacional vai chegar no fim do ano. O Papai Noel vai ser azul. O Internacional... Com qualquer resultado de Libertadores. O Internacional vai chegar no fim do ano com o único objetivo que tinha. O Internacional caiu para a Série B. Não, tinha outro objetivo. Ser heptacampeão gaúcho. Não existe nada pior. O título gaúcho não humilha o adversário. Mas o Inter tinha um objetivo de ser hepta. Não existe. E perdeu por Novo Hamburgo também. Se vale pro Grêmio, vale pro Inter. É que eu discordo um pouquinho do professor, porque eu acho que... porque eu acho assim, o resultado ele é fruto de um trabalho. Muitas vezes você trabalha e não consegue alcançar um objetivo. Mas se você olhar nosso co-irmão aí, bom, ele conseguiu vender jogadores, tem vários jogadores para ser vendido, potenciais, como o Arthur, né? Quem nós temos de potencial para colocar no mercado? Então, veja bem, a gente tem uma situação financeira do Internacional muito complicada. E eu estava comentando aqui há pouco que o jogo de ontem, ele valeu 100 milhões para o Internacional. 100 milhões. Valeu. 100 milhões. No mínimo. Porque se a gente não subisse para a Série A, o retorno da transmissão cairia, né, mais de 100 milhões. Aí como é que faz um time? O dinheiro não chega a 100 milhões. E o Inter vai perder uns 40 milhões. No entanto, tem dinheiro de pay-per-view, tem venda de camisa, tem sócio que desiste, no somatório, tem ingresso mais barato, tem complicações, quebra no estádio. Não. Quebra no estádio. Eu sei que é coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo, é coisa de marginal. E que a polícia sabe quem é, a polícia tem filmado quem foi. E não pode fazer nada.
Por que não pode fazer nada? Pode dar Por que não pode fazer prendem, nada? no outro dia ele está na rua de Mas novo, quebra de novo. não. Mas o Internacional pode impedir a entrada dessas pessoas. Mas então o Inter tem que impedir. Sim, mas então pode ser feito coisa assim. Pode. Isso não é do destino que aqueles marginais vão quebrar se o Internacional perder alguma coisa. Não, o que eu queria dizer é que é uma série de coisas ruins. E de repente até exagerei, incluindo esta também. Então, o Internacional subiu. O Internacional não dá para comparar um time... Mas eu estava concordando com o Zé que são 100 milhões. É isso aí. Então, eu acho que... Somando tudo, dá mais de 100 milhões. Eu acho que esse é o fato positivo, além da gente voltar, né? Que ele dá uma... chamar de Zé, José Não, mas... Henrique. O homem vem a primeira vez aqui, eu já chamo de Zé. Não, mas Aí, não. na verdade, tem o pessoal, assim, lá no nosso grupo tem, porque eu tenho um filho que é conselheiro também, né? Então, tem o mesmo nome, então é ou seguir pai ou seguir filho, só fica brincando, é o Bob pai e o Bob filho, né? Mais ou menos assim. Ainda bem que nepotismo é só na política, né? Mas isso é coisa de futebol. Né? Mas o professor estava colocando assim, o REC colocou muito bem, esse problema... Mas com um grupo político, desculpe, só para pegar a deixa do professor, com um grupo político é mais fácil o nepotismo. Porque às vezes para formar um grupo não é fácil. E para chegar no poder é mais difícil. Mas assim, tu tocou num ponto assim que eu até ia comentar mais à frente. Teu grupo está no teu movimento? Assim, o teu filho está no teu movimento? Está no movimento. Então, assim, até para te ter uma ideia, assim, eu acho assim, o I9 Inter, né? A palavra diz, ele foi sugerido justamente para inovar. Então, tem um fato que eu acho assim, o que é diferente o I9 Inter dos outros grupos que estão lá dentro do Inter? Vamos entrar um pouquinho na política do Inter para a gente ter, porque como eu sou conselheiro, né? Trabalhando da política, saindo um pouquinho do futebol, tá? O que acontece nos movimentos políticos? O I9 Inter ele fez um fato inédito, que a maioria dos torcedores não sabe disso, que em 2014, pela primeira vez que um grupo foi formado, conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira de 15%. Ou seja, nenhum grupo até então no Inter que tinha sido formado tinha conseguido, na primeira tentativa, ultrapassar aquela barreira. O I9 Inter fez mais. Com 20 conselheiros, 21 conselheiros, que a gente entrou com 25, aí teve umas baixas durante o percurso, que é natural, porque as pessoas muitas vezes não têm a ideia do grupo, acabam saindo para outros grupos, né? Com 21 conselheiros, a gente conseguiu implantar a reforma estatutária do Inter, que lá 2 anos atrás ninguém tinha conseguido. E a gente se reuniu com todos os grupos. Só que dentro do nosso grupo existe uma coisa chamada meritocracia. Tá? E a meritocracia no nosso grupo ela se divide em 240 pontos. Que no primeiro momento, em 2014, 180 pontos era de histórico. O que acontece no histórico? O cara foi lá conselheiro, trabalhou no futebol, ele chegava a ser... E quem trabalhava fazia 80 pontos. Eu, como era a primeira vez que eu entrei, eu fiquei lá no número 40. Passou 23, com a de barreira de 1 a 15%, do 1 ao 23 não tem diferença. Entra 23 não entra ninguém. No segundo ano, a meritocracia, o nosso grupo fez uma união, vocês sabem disso, com o coração colorado. E aí veio a meritocracia. Dr. Sigma, todo mundo conhece, número 6 na lista. José Henrique, o Zé, número 7. Nunca trabalhei no Inter. Mas por que? Porque nós mudamos a nossa meritocracia. Hoje, no nosso grupo, não adianta vir com a carteirinha aqui, tem que trabalhar. Porque 160 pontos é para o trabalho e 80 é para o currículo. E onde é que entra esse trabalho? Esse trabalho é assim, ele é dividido em comissões. Então, assim, nós temos um trabalho no interior, vamos levar a nossa ideia no interior. Como é que eu entrei no futebol? Eu vou fazer um pouquinho de história para o torcedor. Por que um torcedor sai e vai à política? Eu dou desde 2010... lá no Beira-Rio, nos jogos, gritando, saindo sem voz, tentando empurrar o time com toda a torcida, como tu falava, 100 mil torcedores, tentando empurrar o time e o time não vai. Aí você tem que fazer uma coisa diferente. Não adianta ficar gritando aqui, perder a voz, vir para o trabalho, não tinha voz, foi no jogo, né? No dia seguinte tu acaba... Eu sou o que assisto o jogo em pé. Eu não gosto de ficar sentado, vou lá para o meio da torcida, passo o tempo tô gritando, pulando. Aí eu disse, surgiu um amigo, tem um encontro, um evento aí do movimento do Inter, que foi o meu filho que me colocou. Mas o que tem que fazer lá? Não sei, eu estava na academia, vai lá. Cheguei lá, entro, tem um senhor lá chamado Luciano Vi, que como torcedor a gente nunca sabe quem é da política ou não, né? Aquele rapaz fazendo uma apresentação, e eu que trabalho na Petrobras Distribuidora, trabalhei 41 anos, né? Sou gerente, 35 na área comercial, um cara fazendo um planejamento. O Inter para daqui a 5 anos, daqui para 10 anos... Eu falei, mas esse cara, parece que eu saí do meu serviço e estou vendo alguém falar exatamente o que é as minhas metas, como é que eu trabalho, que a gente não trabalha de um ano para outro, não faz um trabalho de 2 anos, faz um trabalho a médio e longo prazo. Gostei da ideia. E aí, como é que funciona dentro do I9 Inter? A gente chama os amigos,
fica lá, faz um evento, um salsichão lá, que eles chamam com pão, né? Coloca todo mundo numa sala, 20 pessoas, e começa a falar, nós queremos que o Inter comece a mudar assim. Nós não podemos ter o Inter mais amador, não podemos ter amigos, né? Dirigentes amigos, nós temos que ter profissionais que vá pensar no Inter. Se a gente olhar dentro da reforma estatutária do Inter hoje, em cada cadeirinha lá de vice-presidente, tem um executivo que é pensar o Inter. E esse executivo, na nossa ideia, ele não poderia ser demitido pelo presidente. Ele deveria ser demitido por não atingimento de meta. Só que assim, uma gestão que chegou agora, né? E que tem muitas coisas para fazer. A gente está querendo ajudar. Essa é a proposta do Inova Inter. Então, quem votou em nós, não é porque era amigo do fulano, ele sabe a nossa proposta. Está lá os nossos 10 mandamentos, nós temos um planejamento estratégico. Então, assim, o resultado, ele tem que ser trabalhado. Ele não pode vir por acaso. Ah, ganhou, está tudo bem, perdeu. Tem finanças. Vamos a gente, só para concluir, tá. A gente sabe que esse ano o Inter está lá, conseguiu sair, né, da Série B para a Série A, mas tem uma conta chamada lá, que a gente não sabe ao certo se é 50 ou 60 milhões, que vai dar prejuízo no final do ano. E como é que um clube sobrevive se não tem receita para isso? Então, quando eu elogio o parceiro, que tem jogadores que está vendendo, cadê os nossos jogadores para trazer esse rendimento? Porque hoje, queira ou não queira, a fonte de renda do futebol é a venda de jogadores, né? Ou a receita da televisão. Sim. E isso nós já conseguimos. Agora vamos trabalhar os jogadores. Né? O Inter vai ter que se reinventar, aquilo que eu falei no começo. Respeito, É. Com todo respeito, por favor, eu não quero brigar. Hoje o Internacional voltou para Estamos mais leves, né? Estamos mais leves. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu acabaste de dizer que quem estava colocando as metas do planejamento foi um dirigente que contratou o Rafael Moura por R$400 mil por mês durante 3 anos. Foi o mesmo dirigente que trouxe o Forlan para o Internacional, gastando tudo e mais um pouco. E aí nós temos crise de dinheiro. Então, assim, ó, o futebol tem que ter profissionais, tem que ter profissionais. Mas é que ele não repensou? Professor, depois que olha saiu do só. clube? Pois é. Professor, aí, quando não é exatamente isso, Rec, é exatamente. Quando não se tá Exatamente ou isso. quando não se está na direção, a gente é a favor de todo um planejamento. E quando se está na direção, a gente faz o que a gente acha. E, por favor, eu estou dizendo alguém de quem eu não tenho um microlésimo de desconfiança quanto ao seu caráter, quanto à sua lisura de procedimento. Eu estou dizendo só que a gente, quando é dirigente, a gente não faz as coisas em conjunto. A gente aposta porque acredita. E às vezes, a gente erra nessas apostas. E ao errar nas apostas, quem paga a conta é o clube. Professor, o senhor está coberto de razão, concordo com o senhor. Eu acho assim, o Luciano Davi, né, eu acho, da minha visão, ele aprendeu muito. Né? Agora, eu estava há pouco comentando... Eu acho que o candidato do teu movimento vai ser o Roberto Sigma. Eu acho que não. O que quer ser candidato e que se apresenta como tal é o Roberto Sigma. Mas eu diria assim... Ele não desmente. O Luciano diz o seguinte, perguntado por nós lá na Grenal há poucos dias. Eu serei candidato o dia que eu puder ter minha, não independência financeira, mas que eu possa administrar as coisas da minha família, o dia a dia, com tranquilidade. Senão, não serei. Então, só tem um. Sigma é aposentado, está com um escritório de advocacia. Como é que é o doutor Luiz César Souto de Moro está trabalhando em Bento Gonçalves, está administrando um hospital. O Carlomanho está em São Paulo, a Diana ainda não quer ser candidata. Então, eu acho que vocês vão ter candidato. E acho que o candidato é o Roberto Sigma. E aí vocês vão ter que moldar o Roberto Sigma, que pensa bem diferente. Não, mas olha só, mas olha só. Não, mas olha só. Mas é meu amigão. Olha só. Mas aí que tá. Aí está outra diferença do nosso grupo. A primeira coisa que eu vou dizer pro Sigma, se um dia ele for presidente, te cerca com os melhores caras da comunidade. Mas aí, tu gostar ou não. Que aí deixa eu fazer... É bem o jeito dele. Não. E trabalha em grupo. Ele vai ter que fazer. Deixa eu fazer ele vai se refazer. Deixa eu só fazer uma parte... Eu disse que o Inter tem que se refazer, reconstituir, reconstruir. Deixa eu fazer uma parte desse... Comemorar. Deixa eu fazer uma parte desse teu comentário, né? Porque isso é uma coisa que o pessoal tem questionado muito no nosso grupo, né? Quem vai ser o candidato
E vai digamos ter assim. candidato. Eu acho que vai ser o sim. Eu posso te afirmar assim, todas as nossas decisões não são tomadas individualmente, ela vai ao grupo. Os 56 conselheiros que nós temos que vão decidir quem vão ser os gestores, porque não vai ser uma pessoa. O conselho de gestão hoje são 5 pessoas. Então é isso que a gente quer mudar no Internacional. A gente não acredita mais no salvador da pátria. A gente não tem mais aquela pessoa que vai chegar lá e vai salvar o Inter. Isso no nosso movimento não existe. Sim, o Grêmio está mostrando agora que tem que ter os bons administradores ajudando e dando palpite, se reunindo 1 ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas se não tiver um cascudo mesmo, que mesmo tenha sido forjado em prefeituras do interior, ou como deputado, ou pai já administrador... mas muito melhor se tu tiver um, tu tiver 5. O futebol ainda é dependente disso. Se tomar 2, 3 do Lanús, já não é bem assim. Esse gordinho. Isso, esse gordinho. Faz parte. Futebol, gente. É resultado, faz futebol. parte. Mas dá para ter um pouco de cobrança organização, né? Mas eu acho que não pode terminar um ano com 80, 90 milhões de déficit. E no outro ano se repete. A organização... E aí, A organização vai ajudar. Pega o dinheiro na boca do caixa. Olha. Agora que nós estamos na Série A, e é isso. O senhor está balaqueiro hoje. Mas lógico que eu estou feliz. Ontem o Internacional cumpriu a sua meta de 2017. O Grêmio jogando pela vice-liderança do Brasileirão. Isso é verdade. Com todo respeito, professor. Eu não estou interessado no Grêmio nesse momento. Eu quero que o Grêmio só não ganhe nenhum título, se for possível. E se ganhar título, eu continuo comemorando o Internacional estar na Série A. Olha aqui, ó. Não tem coisa pior do que estar na Série B. Tem, voltar para a Série B. É verdade, é verdade. Tem coisa pior. Bom, isso eu concordo com o REC. Mas isso os gremistas que falem que já passaram por essa experiência, eu estou muito longe Mas disso. se nós não começarmos esse ano a trabalhar, o ano que vem a gente corre o risco de voltar, né? Então esse que é o A problema. euforia do professor, tá feliz, o Inter conseguiu conquistar a sua meta, que era o acesso, só que no balanço geral do ano, a campanha do Inter foi desastrosa, né? Pelo que o Inter investiu. Mas não é difícil pela permanecer. grandeza do Internacional. Mas não é difícil permanecer na Série A. O Vasco permanece, o Botafogo se reorganizou na Série A. Até porque o Inter se esforçou para cair ano passado, né? O Inter se esforçou para cair. Eu até acho assim, é mais difícil que cair que ser campeão na Série A para a Série B. Porque você cair da Série A para a Série B é que nem um desastre de avião. São várias coisas que acontecem, não é uma só. Então eu acho assim, a gente colocasse bem. Né? São Paulo tem várias chances de recuperar. Tem várias chances de recuperar, por quê? né? Porque um clube grande como São Paulo foi lá e contratou o Hernanes, já tinha contratado o Lucas O Prato, Petros. Manteve o Cuevas mesmo contestado. Contratou o Petros, o outro rapaz, aquele Corinthians, um volante, me ajudem? Jusilei, né? Jusilei. Mas um pouquinho. E outra, professor, manteve o Dorival Júnior mesmo no momento de crise que ele foi contestado. Para mim, o grande erro do Inter ano passado foi a aposta em 4 técnicos diferentes. Por que esse ano? Com perfis completamente esse ano opostos. também trocou E esse ano técnico? também, 3 técnicos, né? Então? Mas o São Paulo E teve vou te convicção dizer, manter o Dorival. eu me rendo a uma tese do professor. Tem horas que é insustentável e tem que trocar naquela hora. Tem que mudar. Se o Inter não troca após o jogo contra o Vila Nova, eu não sei se tinha arrumado aquele pontinho de ontem. Não que o Guto seja muito mais incompetente do Mas que não é o é Odair. questão de competência. É que os caras não queriam mais olhar para a cara dele. Mas o problema Essa é foi ter verdade. contratado o Guto Ferreira, aí que tá. Mas Eu porque fui um o crítico Guto- lá no começo. O Guto Ferreira foi quem fez a campanha que fez o Internacional subir. no final de tudo é isso. Quando o Guto foi contratado, se falava repetidamente na hipótese, que Deus nos livre, de não subir. Era isso que se comentava. Por isso o Guto foi contratado, e não porque a direção quis contratar o Guto. A gente estava em 6º lugar até Mas quando é chegou o Guto. isso. É simplesmente isso. Troca de técnico é porque está indo mal. Ou alguém troca de técnico porque está indo bem. Quem é que troca de técnico porque está indo... O Corinthians não trocou de técnico. Mas claro que não trocou. Foi o líder o ano inteiro do campeonato. Deixa eu aproveitar a sua deixa. Ao longo do dia já começaram a se especular o nome dos novos técnicos do Inter. Segundo o Roberto Melo, ontem à noite, eu fui dormir com a informação, Roberto Melo deu uma entrevista dizendo que não tinha consultado ninguém. Eu até conversei com o Roger, e o Roger me deixou muito no ar que ele já tinha conversado. Porque ele disse, essa pergunta eu não posso te responder. Se
Se ele não pode responder, é porque há alguma coisa. Não negou, né? Não negou. Não estraga a minha alegria de ter subido para a Série A. Então, já vou chegar lá, professor. Eu falei com o Abel Braga também. O Abel, me parece, do jeito que ele me respondeu, que ele não foi contatado ainda, mas já conversou lá atrás sobre uma possibilidade. O Fluminense já vinha desgastado, o Abel teve aquele pepino histórico e olha, que não vai anular nunca aquilo ali no coração dele. Então, perdeu um filho e tal, daqui a pouco está precisando até mudar de ares, e acho que aqui é a casa dele, tudo Aqui é um bem. lugar onde Agora, ele é muito querido. muito querido. Agora, não sei se vai ter o mesmo tesão de outrora. Isso os dirigentes do Inter é que vão ter que aferir. E falei também com o presidente Medeiros ontem à noite, que me disse a mesma coisa que o Melo disse aos microfones. A partir de amanhã, se a gente se salvar, porque eu falei antes do jogo com ele, nós vamos falar com técnicos. Nem vamos anunciar ainda, em princípio, mas vamos falar. Isso aí já começou bem. Porque O Inter estava muito focado. Não, a porcaria no Focado em fazer uma retranca para empatar com o Oeste. porcaria no Internacional começou há um mês atrás ou mais, quando este senhor dirigente do Internacional... O senhor está brabo hoje, o senhor já deu pau na possibilidade de contratar o Roger. Não, já brigou com o Roger Henrique e agora está dando pau no Roberto Melo. Eu estou querendo dizer que o Roberto Melo... Hoje o senhor está o Roto Rutter. Não, eu estou querendo dizer que o Roberto Melo, se há um mês atrás, um mês e meio atrás, quando começaram a falar em 2018, ele tivesse cortado a conversa e dito, só interessa 2017, nosso grupo é esse, o treinador é o Guto Ferreira. E 2018, depois que subir. E não, agora, quando um dirigente diz, já estamos tratando de 2018, e esse grupo aí vai ficar uns 60%, 70%, um pouquinho. Como é que o jogador sente? É, uma idiotice. Olha aí. O obrigado. repórter... E eu é que tomei vinagre. Não, eu já vou dizer, a resposta é uma idiotice, ele não é um idiota. Mas a idiotice, sabe o que é? Não é o repórter perguntar, é ele responder. Claro. É igual a história do Guto. O Guto não tem que dizer que ele não joga, que ele não faz gol, ele tinha que dizer... vamos continuar a luta aí. Acontece. Qualquer coisa. Acontece. Todos ganham, todos perdem, todos tomam gol, todos fazem gol. Fim. Olha, eu tenho medo de esquecer das notícias. Ontem à noite o Beto Campos pediu demissão porque ele tinha um acerto com o Criciúma. Ele já vai voltar para o Novo Hamburgo, é o novo técnico do Novo Hamburgo, todo mundo já sabe. Ele já era técnico Já era, o Novo Hamburgo cedeu para o Criciúma e o Criciúma devolveu para o Novo Hamburgo. Porque o Criciúma ontem atingiu 47 pontos. E nem precisaria daquele empate ridículo com o Náutico, né? Desgastou o Beto até, foi em casa e tal. Mas tudo bem, tinha que fazer os tais 47 que na conta dos dirigentes do Criciúma era o número necessário para liberar. Então está liberado. Então fizeram um acordo, na verdade. Ele não pediu demissão, ele só anunciou que vai voltar para... E é um bom técnico, né? Bom técnico. Eu queria insistir, apesar de que tu não incluis na tua lista de contatos, eu acho que... Cuca. Exatamente. Que está no mercado há mais de um mês, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Mas e o Cucabol? Hã? E o Cucabol? Campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Se quiser, eu posso repetir mais uma vez. Eu vou lhe dizer, eu vou lhe ajudar, não que o senhor precise, mas ele foi campeão da Libertadores com o Ronaldinho Gaúcho. O Jô teve aqui, jogou muito. Mas aquele foi um... Então, ele ia atrás das mas qual é a qualidade... fazer festinha. Qual é a jogando muito naquele Atlético. Qual é a qualidade de um treinador? Não, gerir grupo. Aí eu até não é concordo. gerir um grupo? Eu acho que aí o Cuca amadureceu. Tu entrevistou ontem o PVC na Rádio Grenal e ele comentou que lá em São Paulo se comentava muito o nome do Cuca como possível treinador. Eu acho que são bons nomes, tá? Mas eu acho assim, o fato mais importante para o nosso clube é que hoje, 15 de novembro, né, nós estamos a 45 dias do final do ano e já se pode programar 2018. O ano passado, a gestão assumiu no dia 13 de janeiro. Ou seja, já no meio da fogueira. Então, tem tudo para dar certo, tem tempo para pensar. A gente está voltando. A gente estava naquele calvário, né? De cada jogo que nada vai escapar. Do presidente Luiz. Mas então, tem que ter... Então, eu acho assim, são vários nomes. Eu acho que a gestão, ela não tem que ter pressa. Ela tem que trabalhar, ela tem que ter um projeto.
Ela tem que trazer alguém, porque imagine só, o Internacional tem 100 jogadores do profissional hoje. O senhor falou ali, pô, o Luciano errou, mas quem não erra? Você traz 30 jogadores. Um vai errar. Eu estava falando pro Rec. O jogador, ele é um ser humano. Não, ele pode dar bem, ele pode dar super bem num clube e chegar no outro clube. Né? O Rafael Moura, quando chegou no Nacional, era um grande centroavante do Goiás. Todo mundo queria. Só em tamanho. Aí, pois é, mas aí, quantos jogadores vieram pro Inter, né? Tipo, vamos dar um exemplo. O Anderson. Eu não vou poder ficar do teu lado. Vamos falar do Anderson. O Anderson chegou aqui, o Anderson da Batalha dos Aflitos, né? O Manchester. Pô, no DVD, não conseguiu jogar no Anderson Inter. chegou aqui desgastado. Nada. Ter sido aproveitado nos últimos clubes. Por favor. Mas nada pode ser que no ano que vem ele possa se recuperar e voltar a ser um bom jogador. Pô, o Grêmio trouxe vários jogadores do Vasco, por exemplo, aquele centroavante que fazia gol de quando era jeito. Jardel, que não jogava, chegou no Grêmio, virou ídolo. Recuperar. Então, quer dizer, então acho que... Nós vimos agora a moça recente no Curitiba. O Anderson chegou a me dar calafrio. Então, assim, julgar um dirigente por uma escolha, eu acho assim, pô, é queimar o cara. Zé Henrique foi... Não, eu fiquei dolorido, porque assim, pô, você traz 30 jogadores, um dá certo, os caras lembram um negócio lá de trás e vêm buscar. Pô, a gente tem que olhar o Inter pra frente. A gente não pode ficar virado de costa, porque aí o tempo passa, professor. Mas não é pra corrigir os erros do passado. Não. Sim, a gente tem que aprender, mas tem que ficar de frente pro futuro. A gente tem que caminhar em direção ao futuro. Sabe por que o Rafael Moura foi contratado? Porque ele não conseguiu contratar o Nilmar. Aí quando se fala em perfil, aí é assustadora a diferença. O Inter estava falando em contratar o Nilmar e aí trouxe o Rafael Moura porque o Damião poderia vir a sair. Aí não só contente com o Rafael Moura, logo em seguida trouxe o Forlan ganhando 700 pau por mês. E por favor, quando eu sou defensor do Luciano Davi, mas tem horas que... Quando eu citei... Foi só de provocar um pouquinho, sabe? Não só para... Eu só quero esclarecer que eu não estava pegando os erros eventuais do Luciano Davi, mas eu quis mostrar que no futebol o Grêmio criou o Conselho de Gestão muito antes do Internacional e que nunca foi posto em prática. Isso aí. Então, talvez agora... Não adianta criar e não colocar em prática. O presidente Romildo Bolzan anda reunindo e ouvindo um pouco. Acho que mais é para lançar o candidato a presidente do Grêmio. Vamos parar com isso. Sabe, o que eu quis citar é que quando o dirigente quer, ele corre risco, porque correr risco, e vale para o Internacional, vale para o Flamengo, vale para qualquer clube. Entende? Quando o dirigente do Flamengo foi lá e contratou o Diego, que hoje está na seleção brasileira, ou quando o dirigente do Atlético Mineiro foi lá e contratou o Robinho, que o Rec recomendou que a dupla Grenal o contratasse, ele está querendo... Eu só recomendo coisa boa e tenho acertado. Eu recomendei o Ricardo Oliveira e dizia, bradava no rádio, ele está passando o Pires em São Paulo, pedindo favor no Corinthians, pedindo favor no Palmeiras, pedindo favor no Santos, pedindo favor no São Paulo. Pô, para aí, não vão contratar o Ricardo, é velho. O que eu quis dizer... Meu amigo Zé Aldo Pinheiro, quantas vezes... O que eu quis dizer que não... Zé Aldo não gosta de velho, tá velho também. O planejamento, ele é muito bonito no papel, mas que chega na hora do bem bom, o dirigente vai lá e aposta. Mas prova disso, professor, que esse ano o planejamento do Inter, na minha concepção, foi fracassado. Conseguiu atingir a sua meta, que é o acesso, é subir, tudo bem. Mas com o investimento do Inter, com uma força de 10 milhões mensais, com jogadores de nome que contratou, e fazer uma campanha pífia, passar ontem naquela forma dramática contra o Oeste, um jogo tecnicamente horrível, medíocre. A minha gestão no Internacional hoje, representada por Roberto Melo e Marcelo Medeiros, é uma gestão incompetente e insuficiente e precisa ser reformulada para 2018. Eu quero só acrescentar nisso aí que esta direção viveu duas coisas muito complicadas. A primeira, que tu falasse muito bem, entende? Que é assumir no dia 3 com o clube rebaixado e há 15, 20 dias da primeira competição. Com 25 milhões de contas vencidas. E mais, e com um time que havia caído para a Série B. Portanto, um time que tinha que ser mandado embora 90%. Porque um clube do tamanho do Internacional, e vale para o Grêmio, vale para o Corinthians, se cai para a Série B, a primeira medida é fazer uma limpa no plantel. Não pode continuar. Eu não estou nem discutindo
se o Léo Ortiz é melhor ou pior do que o Paulão. Mas o Paulão é o símbolo da zaga rebaixada, junto com o Hernando, que ficou por teimosia, tinha sido mandado embora junto. Como tantos outros do time que caiu foram mandados embora. Depois dos últimos jogos, acho que o Hernando tinha que ter ficado. Não. Ele levou azar de ter ficado lesionado. Eu não concordo. Porque, olha, quem resolveu o problema do Internacional foi um gringão lá da Serra, chamado Klaus. Não, eu não acho que resolveu o problema do Mas como fez Internacional. dois, Foi o melhor gols de zagueiro do cabeça? Inter no ano. Ganhou 9 pontos com 3 gols de cabeça. Jogou de centroavante. Ah, graças a Deus que ele fez 3 Bom, gols. mas ele jogou de centroavante, então. Não, eu quero dizer que o Internacional teve que fazer um time novo. Teve que fazer um time novo. E quando tu faz de emergência, porque assumiu no dia 3, um time novo, tu evidentemente vai ter muitos equívocos. E algumas vezes, olha aí, tu é dirigente do clube. Aí tu tem a chance de contratar o goleador do Campeonato Brasileiro do ano passado e escolhido o melhor jogador do Campeonato Paulista, Sim, que é o mais importante campeonato regional do Brasil. É uma boa contratação? Claro que sim. E ele não jogou nada o ano Inclusive, inteiro. se os chineses viram ele jogar ontem, deve ter desistido. Mas fez golzinho. Mas eu acho que serve para a Série A. Não, eu quero dizer que não é um jogador que deu certo no Internacional. A única Se contratação... puder repassar, tem que repassar. A foi única mal escalado, mal contratação posicionado. Professor, eu acho que o- indiscutível é do Edenilson. A única contratação indiscutível Que tem que ser adquirido, do né? Tá ano, emprestado. é o Edenilson. E talvez, Cuesta, não? como segundo, se contratar um zagueiro de nível superior para que o Cuesta possa ser o complemento, sim. Se o Cuesta for o principal para o Klaus ou similar ser o segundo, o Cuesta é insuficiente. Eu incluo o Entende? Damião na sua lista, professor. Para mim, eu fui o crítico da contratação do Damião. Não gosto de repatriar jogadores, mas eu confesso que o Damião me surpreendeu. Mas aí... E foi um dos expoentes dessa E eu aí Júlio. vou fazer uma análise geral, não sei se já falaram aqui. Eu acho que o problema de fazer contratações de risco, e o Damião sempre será uma contratação de risco, é o tamanho do contrato e o tamanho do soldo. Isso. Quanto se paga. Porque nós temos que começar a pensar em quantificar as coisas do futebol. Porque não é possível. Seja bem-vindo. O Damião, trezentinho e tá bom. O Inter, me parece, eu vou confirmar isso, tem uma cláusula de contrato, no caso Edenilson, que obriga o Inter a ficar com o jogador. Com Edenilson? É, Edenilson. Ótimo. Mas obriga a comprar e é um valor altíssimo. Ele pertence ao Udinese da Itália, né? Estava no Genoa. E né? isso é Para uma... poder vir, é uma cláusula draconiana, ou então vira multa. E isso é uma coisa que sei, nos tem preocupa, verificar Rec. isso. Eu vou verificar, Porque- mas a fonte é boa. Mas, Rec, tu te Eu vou lembra- ligar amanhã para o empresário. tu te lembra tá a história envolvido do nesse Guto? negócio. Não correu e foi repetido em programas e Ele ia programas. renovar automático. Que renovaria automático se subisse. É. Agora surgiu a informação que renovaria automático se fosse primeiro da Série B e que ganharia não sei qual prêmio se subisse. Eu já falei, a modéstia Então- à parte, então eu ninguém posso sabe antecipar direito. as coisas. Eu antecipei essa discussão lá na Grenal e transportei para cá. Eu quero saber se for demitido antes do Vila Nova, porque eu achei que ia antes do Vila Nova para cá um ânimo aí, porque ele já estava queimado com os boleiros. Se ele subiu ou não o Inter. Então tem que ver o que está escrito ali. Porque até então não tinha subido. Tanto é que o Inter precisou empatar ontem com o Oeste. E a tal da premiação, como é que é? O bônus, o plus e a renovação automática, se dá em que momento? Então tudo isso vai virar... Eu não sei se o Guto vai fazer isso contra o Internacional ou vai fazer um acerto. Mas é só o problema é que como não se sabe o contrato, tu te lembra um programa aqui, quando eu disse que o Lucas Barrios custava 1,1 milhão por mês para o Grêmio. Teve um conselheiro do Grêmio aqui que teve um chilique. Não, porque não é, porque onde é que já se viu? Custa 1,1 milhão. E se o Grêmio for campeão da Libertadores, todo mundo vai achar que quem o contratou é um gênio. Mas o ano que vem vai custar menos, professor.
Pois é, pode ser marcado pelo Cuesta nos Grenais. Vai custar menos o ano que vem o centroavante do Grêmio. Por quê? Esse ano estava embutido um monte de coisas. As propostas dos outros clubes e tudo mais, que haverá de novo esse ano. Porque já está esta história que ele tem várias propostas. Agora é o Grêmio que quer espalhar que ele tem várias propostas. Claro. Porque se ele não ficar... Pois é, não podemos entrar em leilão. Porque se ele faz um gol de título da Libertadores, o torcedor vai querer que ele fique. E o Grêmio não tem como ficar com ele e com o Fernandinho, porque o Grêmio deu aumento para o Jeromel. O Grêmio deu aumento e prorrogou o contrato do Arthur, prorrogou o contrato do Jeromel, prorrogou o contrato do Kahneman. O Grêmio teve que prorrogar anteriormente o contrato do Everton. Não, tem o Luan. O Grêmio teve que acertar com o Luan. Tem o Cortez, inclusive o negociação. Pratrasmente, né, que eu agora virei do Douro para Paraguaçu, professor. Mas O Grêmio teve que pagar caro. o atrasado do Luan. O Grêmio vai ter que acertar com o Cortez, que é um jogador médio, Mas que o Grêmio vai ter que muito contratar bem. outro, porque o outro está dando os doces e fez um contrato comprido, o Grêmio. Aí que eu entro naquela história de quantificar quanto vale cada um. Marcelo Oliveira era reserva e estava em desgraça no Palmeiras, não podia ser um reforço para custar e depois renovar caro com o Mas o Grêmio. Filipão achava uma maravilha. Versátil já como zagueiro. Mas é que o Grêmio não volante tinha e tal. nada. O Grêmio ali tinha feito uma varredura. E isso é Ele uma... jogava em 3 posições. Rec, isso é uma coisa que nós, conselheiros, nos preocupamos muito, porque o torcedor quer saber do resultado. Agora, o torcedor coloca lá um grupo porque ele quer que cuide das coisas do grupo. Agora, como é uma empresa, qualquer uma empresa privada, eu venho de uma empresa que era estatal, mas que atuava no mercado privado. José Henrique do Inove. Isso. O que acontece? Se você tem uma receita de 300 milhões e você gasta 400, onde é que vai sair esses 100 milhões? Empréstimo bancário. Então você começa a afundar. Que é a maior E aí você canoa furada que aí você contrata jogador de 500 mil reais por mês. Que nem tu dissesse aqui, pô, no máximo 300. Mas o desespero, tu tem que sair da Série A. O jogo de ontem vale 100 milhões. Então, tudo que foi feito está pago. Está pago. Com a subida do Inter, eu acho que... Eu não quero, assim, julgar, Júlio, tu fizesse um comentário, né, a gestão atual, porque eu acho que você não pode julgar uma gestão em 8 meses. Assim como eu defendi o Luciano aqui, o professor, né, eu acho assim, muitas vezes tu acerta e tu erra, e o ser humano, ele é suscetível às várias coisas, não está no momento bom, está com um momento familiar. Sim. Outros jogadores aí que são muito bons, chegam de nada para não jogar bem, o cara sabe que está com problema com a mãe, com o pai, com o filho, com a esposa, né? O cara não consegue traduzir aquilo. São momentos, são seres humanos. Tu não é uma máquina que tu chega lá programado para fazer. Então, muitas vezes tu dá certo num lugar, não dá certo no outro. E tu não pode julgar uma pessoa, né? E isso eu fiquei muito mordido, que isso é um clichê, que dizem do Luciano, porque eu participo das eleições, lá na ponta, no dia da votação, conversando com o sócio. E tinha um cara de uma oposição, quer dizer, o campeão voltou e não vota na chapa Inove porque ele contratou, o Luciano contratou. Ele disse, só um pouquinho, mas o teu presidente perdeu para o Mazembe. Está esquecendo disso? Meu campeão voltou. Aí o cara parou de falar, bom, agora vamos falar das coisas. Tu defende a tua posição e eu defendo a minha. Né? Vamos falar das coisas boas para o torcedor. Não adianta a gente querer construir criticando o passado. Por isso que eu falei, a crítica tem que vir para somar. E a crítica, ela tem que ser individual. Então, o que o Guto fez? O Guto deu uma mancada de qualquer uma pessoa que faz treinamento de liderança, não pode fazer. Ele, pro microfone, diz assim, eu não entro em campo. Mas quem é que não sabe que não entra em campo? Está dizendo alguma novidade para alguém? Agora, tu imagina um jogador... Mas Cascudo que diz... Ele diz um pouco diferente, mas ele diz. Mas diz um exemplo. Mas não, ele foi agressivo, professor. Mas isso, é que aconteceu... Pro Grêmio aqui, acabou na coletiva, ele deu uma coletiva ridícula também, expôs o Luxemburgo, quando estava no esporte. Ah, sim. Após tomar uma goleada Teve um pro Grêmio ataque. na arena. E é um técnico cascudo, experiente. Mas Assim, aconteceu bem com o esporte, está ali quase no abismo já. Sim. Mas você se Ele lembra... está entre os rebaixados e a tendência é que seja Mas rebaixado. você se lembra do Fernandão, que foi treinador do Inter? Quando é que ele caiu? Mas quando ele falou do... O que ele falou do vestiário, da zona de conforto. Bom, então ele diz assim, se você trabalha com o teu chefe, teu gerente lá, tá lá, e o cara chega lá, fica te malhando, tu já não gosta muito do cara, eu vou esperar agora para dar uma empurradinha nele. Aí ele perdeu o controle. E tu dissesse muito bem, né? Ele teve que sair mesmo, porque senão a gente não conseguiu aquele pontinho de ontem. Por incrível que pareça. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Já vou falar da Frigigold, que é simplesmente a melhor panela do mundo e arredores, professor. Posso fazer um comentário sobre esse jogo do Grêmio?
que está acontecendo agora. Sim. Eu acho que, e por favor, aqui eu estou tendo... Óbvio que eu quero que o Grêmio perca, antes que alguém pense... Eu só acho que para o Grêmio, para a zaga do Grêmio, treinar contra o Lucas Prato é uma ótima oportunidade, uma semana antes, de jogar contra o Lanús, que tem um centroavante de altíssima qualidade, muito bom jogador e que joga de uma maneira parecida com o Prato. Então, acho que nesse sentido a zaga do Grêmio está tendo uma boa oportunidade de treinar. Para o time de um modo geral, professor, acredito, né? Corroborando, porque é uma semana da grande decisão dos principais jogos do Grêmio na temporada. Então, você treinar contra o São Paulo é um treinamento de luxo, como tu bem referiu, né, Rec? E é fundamental. Eu até espero que ele se dê bem no treinamento e não se dê na parte oficial, tá? Sim, se treine muito bem contra o São Paulo hoje, no jogo ao Valeiros. Professor, o América pode ser campeão na próxima rodada. O Inter pode chegar ainda a 71. O Internacional joga contra o Goiás fora e joga contra o Guarani em casa. Até pode ser que chegue aos 71. Mas se o Inter empatar com o Goiás e ganhar do Guarani, dá 69 a 69. Aí o América precisa de um ponto mais só. Se o América ganha, vai a 72. Se o Inter ganhar, vai a 68. Aí o América já é campeão. Por quê? Indo a 72, o Inter a 68, ganhando do Goiás, já fica 4 de diferença. Vamos ver como é que está de memória? E o Londrina fora é o adversário do América. Então a tendência é que não ganhe o título nessa rodada, porque o Londrina fora joga para chegar a 61, tem 58 o Londrina, e ainda combater aí Paraná, que chegou a 60, empatando com o Santa Cruz, e o Oeste, que chegou a 58, empatando com o Internacional. Aí vai ser uma briga bonita. O Paraná, o Oeste e o Londrina lutam pela última vaga na ponta de cima. Na ponta de baixo, já lhe passo, professor, para o senhor fazer a sabatina da memória. O Luverdense vai lutar ainda para não cair num confronto direto contra o Guarani. Num confronto direto, o Guarani hoje é o primeiro que está escapando com 43. O Luverdense é o primeiro que está caído com 40, porque o Luverdense fez o crime, perdeu em casa. Perdeu em casa para o Boa Esportes, salvou o Boa, que agora tem 46. O Guarani perdeu a sua partida por 1-0 para o Ceará. Foi para o Ceará que perdeu o Guarani? Foi. Não, para o Londrina. Foi para o Londrina. Londrina. O Ceará ganhou do Paysandu. Com gol irregular. Com impedimento. Com gol, mas assim, bem irregular. Tá, então, só para recordar. 40 tem o Luverdense, 34 tem o Santa Cruz, Náutico e ABC. O Náutico tem 32, o ABC tem 31. Pro Luverdense escapar, tem que ganhar as duas, ganhar o confronto direto do Guarani e ganhar do Náutico, para chegar a 46. E torcer que o Guarani não ganhe do Internacional, só empate com o Internacional. Ele tem que ganhar duas para chegar a 46. Sim. Essa vaga está viva, então. Hein? Essa vaga está viva. É que o Guarani pode se livrar no confronto contra o Luverdense. Teste de memória? Se ele ganhar do Luverdense, o Luverdense se ele perder, eu acho que o Inter sem esse peso da classificação, ele vai jogar mais confortável. Mas é uma parada dura pro Guarani. Eu acho que o Inter vai dar férias para alguns jogadores. O que o teu amigo... Se o América já for campeão. Vamos ver a memória. Vamos ver a memória. Minha memória é meio seletiva, professor. É verdade. Mas vamos ver, quem sabe dessa tu te lembra. Vamos ver. Às vezes eu... Depende do lado aqui do Algum tempo atrás, quando tu me perguntava se eu me importava em ser campeão da Série B... O senhor disse isso no começo, eu disse que o senhor disse... Aí eu acrescentava... bom. Se dependesse de mim, eu não sou dirigente do Internacional, não sou nem conselheiro do Internacional. Mas deu festa na Gate ontem. Então, e sem primeiro lugar. Se dependesse de mim, o Internacional subiria num dia e no outro colocaria todos os seus titulares de férias para voltar... Lembra disso? Sim. Para voltar em meados de dezembro e fazer uma pré-temporada maior, mais efetiva, e com uma melhor preparação física para 2018. E alguns podiam passar férias até com o Guto, tomar um Billy Night na beira da praia, para ver se acerta. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Já subiu, acabou. O ano acabou, gente. O ano futebolístico acabou. Esse para o pesadelo Internacional. terminou.
Já voltamos. O Melo disse ontem à noite, isso foi exaustivamente debatido hoje, já se projeta que já se possa saber quem é o técnico do Internacional, muito provavelmente o Roger, pelas características, experiente, vitorioso, competente, atualizado e com metodologias modernas. Aí é que entra o Roger. Porque podia ser o Cuca... Vitorioso não entra. Podia ser o Cuca, que é vitorioso, podia ser o Abelão, que é vitorioso, poderia ser o técnico do Botafogo, com metodologias modernas, mas ele não ganhou nada ainda até hoje. Nem o Roger. O Roger foi campeão mineiro. Mas ganhou um campeonato regional. O Roger é um emergente. Eu acredito que seria importante para o Inter ter o Roger para reeducar o time, para criar um choque de gestão tática, eu acho que tática. Se for o Roger, a descrição do Roberto Melo pode estar mal feita. Bem mal feito. Metodologia moderna, competente, promissor, agregador, sei lá. O Inter está saindo de um momento de extremo sofrimento. Aqui, ó, eu ouvi o Cacalo, o ex-presidente, ex-vice-presidente, multicampeão pelo Grêmio, dizer: tomara que o Roger não treine o Internacional, porque ele é tão ligado ao Grêmio. Mas isso é passar que vai ser constrangedor. Mas o Enio Andrade era ligado ao Inter e deu o título brasileiro ao Grêmio. O Enio Andrade era campeão invicto com o Internacional. Sim, mas o tinha treinado um campeonato gaúcho. O Enio Andrade se criou no Inter. Se criou no Renner. Então, ele foi técnico do Inter. O Otacílio se criou no Inter. Ele e foi lá treinar o Grêmio Show. O Cláudio Duarte se criou no Inter e deu a primeira Copa do Brasil ao Grêmio. Isso. Então, o Roger é um bom técnico. Eu só vejo um bom técnico que nunca ganhou nada significativo, que saiu... Mas onde é que está a receita de bolo que o Abel e o Cuca vão chegar aqui? Olha, não estou falando eu não do Abel, disse que vão chegar aqui. Eu quero dizer que existem momentos na vida em que tu estás muito machucado. Olha aqui, a torcida do Internacional está sendo da Série B, gente. E o Roger é uma agressão para a torcida? Não, mas não é um momento, é um momento de tu ter algo grande, algo significativo. O senhor não acha que o Cacalo falando é handicap favorável para o Internacional? Não. Porque daqui a pouco é o seguinte, é dor de cotovelo. Vai botar um bom técnico no Inter, vamos olhar pelo outro lado. Que dor de cotovelo. O Roger saiu do Grêmio quando todos os jogos do Grêmio começavam 1-0 para o adversário. Vocês esquecem as coisas. Antes disso, professor, o Roger... Ele tem um problema seríssimo, o Roger, que ele vai ter que corrigir. Ele não sabe posicionar zagueiro. Muito obrigado. E o Renato corrigiu isso. Então ele vai primeiro aprender e depois vem a ser técnico do Internacional no momento em que o Internacional sai da Série B. Só para completar, saindo da Série B, tem que ser alguém acima de tudo. O treinador campeão mundial pelo Internacional pode vir para cá? Como é que se pode discutir isso? Como é que se pode discutir o Abel Braga? Se houver a possibilidade do Abel vir... O Abel queria treinar o Inter na segunda divisão. Essa injustiça eu não vou deixar que façam com o Abel. Quem não quis foi o Inter. E agora o Inter está vindo a público para dizer que não quis. E é bom que faça isso. Porque o Vitório Pífero já desaforou o campeão do mundo. Então está na hora... Ele achou que era só ele campeão do mundo. Mas então está na hora... Só ele era grande. É uma questão de grandeza, uma questão de momento. Não é momento de alguém vir aprender no Internacional a fazer uma defesa que não tome um gol por jogo. José Henrique, que já falou todo aqui o cronograma já do I9, organização... Meritocracia. Não, eu tenho assim... Não, mas eu vou te dizer uma coisa agora, falando a favor do José Henrique. Eu gosto desse tipo de entusiasmo. Eu também. Porque se é para ir para lá, para não saber nem onde está, para não saber o que é. Ele disse que ele trabalha da organização da Petrobras. Não, a informação eu trabalhei, estou aposentado agora. Durante 41 anos eu trabalhei. Quando a Petrobras era boa, porque depois roubaram tudo. Na verdade, assim, eu vou comercial aqui para... Deixa eu só fazer um comercial teu. A informação que ele trouxe de que tem 48... Eu vi que o senhor aqueceu. 48... Boa, Rec. Eu aqueci... Que coisa. Num feriado. Só num feriado. Por isso que eu estou me puxando da proclamação da República. Que coisa. Naquela época eles falavam um português bonito. Quando ele diz que 48
conselheiros do Internacional são conselheiros de primeiro mandato. Nós estamos falando de... Quantos conselheiros tem o Internacional? 300 eleitos e mais os natos ali, que são 320, 330 por aí. Quando falou Nai, eu me assustei, disse, vai sair uma coisa. Só um pouquinho, nós Mas estamos, só um pouquinho, nós estamos falando de 15%. 15%. Só contando os desse movimento, deve ter mais de outros movimentos. Tem outros movimentos. Nós estamos falando de 20% em primeiro mandato. Isso é sangue novo, isso é maravilhoso. Mesmo que tenha alguns baderneiros, mesmo que tenha alguns que não contribuam com nada, mesmo que tenha alguns defasados. Vou deixar a resposta do Zé Henrique para depois do intervalo comercial e a do Júlio Lemos também, para ter o momento final aí do programa, também esperado aí pelo nosso telespectador. Classificados na Série B, América Mineiro, Internacional e muitíssimo bem encaminhado o Ceará, que só não classificou porque o Internacional não teve competência para fazer um gol. E eu vou parar de falar mal do Internacional, porque hoje a torcida do Internacional está feliz. Parabéns para a torcida do Internacional. Eu deixei para cumprimentar no final, porque nós temos que fazer jornalismo. Então, mas também às vezes a gente tem que ser sentimental. Sentimental, eu sou. Então, Não, melhor falar. Melhor falar. Mas A minha sogra, eu sei, a minha sogra eu gosto. A sogra vai ficar triste. A minha sogra, pode acreditar que a minha sogra reclama que ele canta pouco no programa. Coitadinha. Sentimental. Olha aqui, América Mineiro classificou, Internacional classificou, América ganhando a próxima é campeão da Série B para 72, mas pode que seja na última e pode perder também essa primeira colocação para o Inter, se o Inter fizer 100%, e o América, que tem 2 jogos difíceis. O CRB não sei, porque o CRB já está com 45, então não vai precisar nada na última rodada. Então periga mandar até a bala lá para Minas Gerais, e aí o América vai fazer a festa em casa contra o CRB, se não conseguir ganhar do Londrina, porque se ganhar do Londrina independe do Inter, vai a 72. E caíram já Santa Cruz, Náutico e ABC, e deve cair Luverdense, que precisa de 100% de aproveitamento. Já voltamos. Muito bem, vocês acham que eu devo voltar cantando para fazer o comercial da nossa Frigigold? Vai cantar da coroa aquela? Se é para vender as panelas, então melhor falar. Acho que, né, para garantir. Não troca de canal. Mas as pessoas querem que eu cante, professor. É isso que me assusta. Vou lá, então. Meu Deus. Sérgio Reis, só vou encarnar. Por favor, telespectadores, fiquem... É rápido. Ele prometeu que vai ser curto. É só até chegar a palavra panela. Tô de namoro com uma moça solteirona. A bonitona quer ser minha patroa. Os familiares já estão me criticando e estão dizendo que ela é muito coroa. Não interessa se ela é coroa, a Frigigold é que faz comida boa. E faz, né? E faz e tem boas opções também para aproveitar a palavra boa, que aliás ontem ganhou e escapou da segunda. Boa Esportes. Então eu tenho uma boa sugestão para você que está me assistindo aí nesse feriado, que já está planejando presente de amigo secreto, presente de Natal, dá para pagar em 12 vezes. Nunca ninguém devolveu uma panela dessas, porque não dá problema, não gruda, o alimento fica perfeito. Você está vendo aí o ovo, e é bonito um ovo, né? E olha aí o bife, meu Deus do céu, tá? Dá uma fome danada, né? Fim de feriado e tal, uma cervejinha, mas aí, ó, e 2 anos de garantia para você aproveitar essa queima de estoque da Frigigold. Pode pagar no boleto, pode pagar com cheque pré-datado, promessa de compra e venda, tipo imóvel, assim. Então é isso aí. Frigigold é a pedida. Está aí o telefone na tela, 4003-4220. Deixa eu falar da Portovans agora, dos amigos Aguiar, Rafael, de toda a turma, uma empresa familiar espetacular, sucesso há muitos anos. Portovans, oficina mecânica de veículos a diesel multimarcas, todas as marcas famosas. Especialidade, injeção eletrônica diesel, sistema Comrail, Euro 3, Euro 5. Tá curioso? Saiba mais no site portovansdiesel.com.br. O telefone 3371 38
42. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Na verdade, são 23 lojas, porque tem 3 em Caxias do Sul também. Trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br, faça sua compra online, só material de primeiríssima qualidade. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, adeus sujeira. Limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias que provocam muitas e muitas doenças. Deixe seus estofados de casa, do carro, da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 984-39-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram este comercial, cada um ganha um desconto excelente. Spot Clean, para acabar com tudo isso que eu falei de ruim no estofado, no banco do carro e tudo mais. Personal Car, por falar em carro. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas, toda a linha de veículos multimarcas seminovos, até 6 meses de garantia, condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando sempre para a realização dos seus sonhos. Ora, quem é que não pode comprar um carro em 60 vezes? A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Calhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 30950101. Ficamos devendo a opinião do José Henrique, do Inove, movimento político do Internacional, e do Júlio Lemos, nosso parceiro lá da Grenal e aqui do Cadeira Cativa. Júlio. Para mim, Rec, a questão do treinador do Internacional, respeito experiente, demais. vitorioso, competente, atualizado, com metodologias modernas. Esse chama-se Roger Machado. Respeito demais o Abel Braga, é o maior treinador da história do Internacional, sem dúvida alguma, mas está evidente para mim que chega de pensamento mágico, chega de querer repatriar e trazer ídolos da história. Senão, vamos trazer de volta o Fernando Carvalho, por exemplo, trazer mesmo as figuras carimbadas. O Inter precisa de uma transformação radical no seu modelo tático, de uma reeducação do futebol, e o Roger Machado é o nome ideal. Entretanto, precisa de uma direção que dê respaldo para ele. Mais pessoas fortes no vestiário, porque o Roger já mostrou, especialmente no Atlético Mineiro... Abelão e Fernando Carvalho não seria uma boa dupla? Não, chega. Mesmo com o desgaste do Fernando Carvalho, junto com o Abel, o Fernando Carvalho assumiu um pepino também. Olha, eu vou te dizer, eu não sou o primeiro defensor do Fernando Carvalho, sou um dos maiores críticos. Quem sabe lá atrás ainda apontava algumas coisas. Bom, mas isso aí, eu não quero ser oportunista, mas nessa aqui eu quero pontuar. Porque senão, do jeito que tu falou do Fernando Carvalho, parece que ele virou... Não, é um grande nome, mas assim como eu critiquei... Não, é um grande nome da história do Internacional, o maior dirigente do Internacional na história. Assim como eu fico triste quando dizem que na volta do presidente Facoff agora, ele quase quebrou o Grêmio fazendo contratações volumosas a pedido do Luxemburgo. É uma parte da verdade. A outra é que ele refez o contrato e tornou o Grêmio execuível. Tornou o Grêmio administrável, como diria o professor Rui Carlos Osterman. Administrável. Mas foi um erro. E o Grêmio conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão da América agora. Mas foi um erro no Grêmio, por exemplo, o retorno do Filipão, que é um grande técnico, um dos maiores do Grêmio. Quem é que teria tamanho para fazer a limpeza que o Filipão fez? Não foi um erro, não. Eu acho que um dos grandes acertos. Com todo o respeito, foi uma coisa, inclusive, de grandeza do Grêmio, de acolher o Filipão, um treinador hiper vitorioso, que passava por um momento terrível e que no Grêmio teve condições não só de fazer a limpeza que fez, de superar coisas, como superar os seus problemas pessoais, e foi ser multicampeão na Ásia. É o único treinador, sublinhado esse único treinador brasileiro que fez sucesso na China. Tricampeão consecutivo. Deixa eu deixar, é bom, né? Deixa eu ouvir o José Henrique fechar o programa. Era isso que eu queria dizer disso. Bom, Rec, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né,
estar junto com vocês. É a minha primeira... A gente nunca esquece a primeira, né? Primeira apresentação, Em vários né? sentidos. De um conselheiro. De um conselheiro, como A conselheiro, né, do programa. namorada. Você está deputando, né? Deputando aqui no programa, ao vivo, né? Mas dizer assim, eu respeito a opinião aqui dos companheiros, né, que estão, mas a gente, né, que já tem lá uma filosofia de grupo, eu gostaria, com esses 45 dias aí que no final do ano, começar a temporada, que a gestão atual do Inter pensasse muito, planejasse muito, arranjasse, como diz o Júlio, pessoas que agregassem, que viessem com muita vontade, porque a gente tem que começar. Nós não é só o fato de subir para a Série A, eu acho que o Inter tem muitas coisas para ser corrigido. Eu concordo, em parte, que o resultado esconde muitas coisas, às vezes estão erradas, né? E quando não tem resultado, muitas coisas são boas, parece que as pessoas não veem isso, né? Mas eu me preocupo, porque a gente não pode só pensar em 2018. O Internacional é muito grande. Só tem que se programar, tem que se planejar para 2019, 2020, 2021. E a pessoa que virá para assumir essa responsabilidade é um grande desafio. É um grande desafio, até então, nunca enfrentado no Internacional. Então, vai ter que começar um trabalho que provavelmente não vai surtir efeito de imediato. A torcida do Internacional não tem mais paciência para esperar muito tempo. É um negócio difícil para quem chegar aqui. A gente não pode errar mais. A gente está indo esse ano, né, já com troca de treinadores, não pode continuar mais um ano, começar um treinador, não deu certo, troca. Não é a pessoa. Eu não acredito em salvador de pátria. Eu acredito em pessoa que trabalhe, pessoa que seja organizada. Mas nesse momento, quem seria? Eu gostaria de uma pessoa que tivesse estofo, uma pessoa que tivesse estrutura, que pudesse suportar a pressão e não mudar. Que fosse respeitado pelos jogadores, fosse uma pessoa que conversasse a linguagem dos jogadores, né? Porque é muito difícil tratar com pessoas, principalmente jogadores de futebol. Começa com A e termina com L. Então, é difícil, mas eu gostaria, eu gostaria particularmente, o nome não foi citado aqui, eu gostaria do Carpegiani. Eu vi o Carpegiani jogar, a estrutura dele, onde ele passou, sempre deu bom resultado. Seria um nome muito bem quisto pela torcida, mas é uma questão de ir mais à frente. Nenhum desses nomes. É uma pessoa já transitou em Copa do Mundo, treinou seleções do Paraguai. Trabalho no Bahia. Está fazendo um bom trabalho. Em vários clubes que ele passou, assim que tu faz bons trabalhos e ruins. Mas se tu pegar a história do Carpegiani, né, você vai ver que ele é uma pessoa séria, uma pessoa que trabalha. Agora, eu não sei se ele tem estrutura para chegar nesse momento. Obrigado, Zé Henrique. O professor falou que nunca ganhou nada. Ele ganhou no Flamengo, né? Campeão do mundo. Libertadores, 81. Isso. Faz 36 anos. Antes do Espinosa ganhar o título mundial com o Grêmio. Mas se a gente levar em consideração que o Inter não ganhou um título há 40 anos de Brasileirão... Então, por isso que não vamos trazer o Minelli. Agora, se trouxer o Abel, Quem ganhou o último título foi o falecido Eli Andrade. tu tem alguém de tamanho para aguentar a pressão. O seu Minelli está com 90 anos e bem de saúde. Isso, mas o Abel vem bem. Amanhã tem mais.